Minhas experiências de vivências na época que eu estudava o ensino fundamental. Lembro que tinha 13 anos na época e a escola não era muito perto, era um pouco distante. Precisávamos sair de onde morávamos para nos deslocar para a escola, uns 20 minutos de distância e tal. Na época não tínhamos ônibus escolar, não tinha a facilidade que tem hoje. A gente utilizava caminhão, qualquer transporte que tivesse, a gente utilizava para chegar à escola. Do sexto ao nono ano, eu lembro que só tinha uma professora de português, que o nome dela era Violeta, uma senhora muito simpática, que nos ensinava com muita paciência, um pouco séria, mas que tinha um modo de ensinar muito particular dela, da época mesmo, assim. E isso relacionando com o texto, uma professora muito maluquinha, eu posso observar que a metodologia muda. Na época, ela era uma professora assim, séria, que não brincava muito, que não interagia muito com os alunos. E já a professora do texto, podemos ver que ela usa estratégias, usa a metodologia diferente para interagir, para conseguir a confiança. Uma forma diferente de se trabalhar em sala de aula, que antes a gente não via, que antes não existia. E isso a gente pode ver no texto da professora Maluquinha. Nós tínhamos somente um livro didático para todas as disciplinas e respondíamos nesse livro, respondíamos às atividades, outros no caderno, e completava também no livro, tinha os exercícios e a gente completava esses exercícios no livro. Recordo-me com saudades disso. E uma forma que a professora utilizava para ensinar era o ditado, que na época era muito, muito usado em sala de aula. A professora ditava e a gente escrevia, a gente copiava, às vezes, muitas vezes de maneira errada, aquelas palavras, mas depois ela ia lá e nos ensinava a escrever da forma certa. E isso foi fazendo com que a gente aprendesse não só a ler, como também a escrever. Eu vejo a docência não somente para ensinar a ler e a escrever, mas essencialmente como um mediador do conhecimento. Se eu, como professora, conseguir fazer com que os meus alunos aprendam não somente a ler e a escrever, mas serem sujeitos pensantes e que levem isso para as vivências no mundo, para que não somente utilizem a linguagem na leitura ou na escrita, mas que eles utilizem a linguagem também nas interações do dia a dia, nas resoluções de problemas, nos conflitos que existem no cotidiano. E lembro também que muitas atividades eram de preencher as lacunas ou de retirar o que se pede na frase. Os exercícios eram praticamente assim. Em cada aula a professora escolhia um aluno para ler. Eu geralmente era escolhida muitas vezes. Tinha outros alunos que não gostavam de ler em público, e por timidez ou por não gostar mesmo. E isso fez com que eu ganhasse o gosto pela leitura, pela sala de aula, me fez refletir e pensar nessa nova profissão para a minha vida.
No texto que podemos relacionar com isso, as professoras, no dizer da estagiária, fala sobre essas questões que apontam o estágio prático principalmente, e as dificuldades encontradas pelos estagiários. Relacionando isso com as minhas vivências, segundo Reichmann, 2015, ele define o estágio como uma prática letrada e bastante específica vivida no currículo do curso, em que o estudante fica em trânsito entre duas instituições formadoras, a universidade e a escola. E isso nos faz relacionar com as nossas vivências hoje, o que estamos vivendo com o estágio e com todas as práticas necessárias para se conseguir concluir ele com êxito, né? Não me lembro de ter livro de literatura na época, somente o livro didático, e isso fez com que hoje eu pense a docência diferente, porque eu acredito na necessidade principalmente, de ler outros gêneros, de entender outras linguagens. E o que faltou naquela época foi isso, essencialmente. Essa possibilidade de leitura, de contato com outros gêneros, e que hoje nós temos com mais facilidade e que na época não existia. A leitura literária, bons livros, isso tudo faz com que a docência fique mais prazerosa, mais interessante para o aluno, principalmente para o aluno, para conseguir com isso não só ler e escrever, mas principalmente entender a linguagem em todos os contextos.